O senhor tá com quantos anos, senhor Osimo? 81 anos e meio. 81 e meio. O senhor, vamos lá, vamos começar a entrevista no começo. O senhor nasceu que dia, mês e ano? Nasci no dia 22 de janeiro de 1929. De 1929. O senhor nasceu em que lugar? Em cidade de Tarumã. Em 1929 já tinha Itarumã? Tinha Pimenta, antiga Pimenta. Tinha sim. Mas era uma vila ou uma cidade? Vila, nem município, era distrito. Distrito de onde? De Jataí. 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 Distrito de Pimenta. Pimenta, de Jataí. E como chamavam os pais do senhor? José Alcidino Franco, Maria Justina de Jesus. O senhor teve muitos irmãos ou não? São 10 irmãos, mas eu conheci Sebastião, Isidoro, Alberto, Inicia, Olímpio. São 2 vivos ainda só. Tá, quais desses que estão vivos? Eu e o Olímpio. Só vocês dois? Só nós dois. O resto já foi. Faleceu tudo já. Bom, o senhor nasceu lá em Itarumã, na antiga Pimenta, mas por que tinha esse apelido de Pimenta? Naquele tempo usava muito, tinha muito bode, né, lá na cidade, então, sei lá, nasceu muito pimenta mesmo lá. A grama nasceu, tem um apelido de pimenta. E tem um caçu, você não conhece caçu? Água fria. Água fria. Aqui já era biscoito. Era biscoito. Mas por que biscoito? Porque lá usava muito biscoito, lá eles mexiam fazenda, comia biscoito lá, e biscoito duro ainda, tinha nome de biscoito duro. Biscoito duro? Biscoito duro. E lá mais na frente, Itarumã era Pimenta. E a Poré? Não, é o nome só. A Poré, a nova nunca mudou o nome. Nunca mudou o nome. Foi o mesmo. Então o caçu, por causa de lá tinha um córrego de água muito fria, pô, diabo de água fria essa? Qual foi o nome dessa vila de água fria? Água fria. Aí depois virou caçu. Virou caçu. Então, lá o senhor viveu lá em Itarumã, o senhor fazia o que lá? A família do senhor mexia com o quê? O pai mexia com fazenda. Eu tinha uma propriedadezinha, mexia com fazenda, com roça, fábrica de fumo, de corda, moía cana. Fábrica de fumo, de corda? Você nunca viu, né? A gente já vi fumo de corda, mas a fábrica não. Eu fazia muito. O meu filho, inclusive tem um filho desse conhecido, mesmo de nome, ele foi vereador aqui, o Zirlei. O senhor é o pai do Zirlei? Pai do Zirlei. Só tem uma filha em Tarumã e 2 aqui, 1 em Brasília. Filha e mulher e 7 machos. Como que é o nome dos filhos do senhor, tudo? Gilbonda Assis de Lima, Lourenço José Neto, começamos machos. Zirlei Assis de Lima, Vinuara Assis de Lima, Eolito Passanufo de Assis, do Marinheiro Guarantã. Alacadeca Assis de Lima, tem um lanche aqui. E Gildo Assis de Lima. A mulher Jonadade de Assis, Ana Aparecida de Assis, Velha Aparecida de Assis e Vilma Aparecida de Assis. Pois é. Aí o negócio é o seguinte, como o senhor trabalhou com fábrica de fumo também, como é que era? Difícil de fazer fumo? Uma pessoa tem costume, não é difícil não. Lá, você planta as mudas, você cuida, tem um viveiro, você já planta aquilo lá. Depois de formado, nasce um brotinho, você tem que desbrotar aquilo, para desoiar. Para não tirar a folha das folhas. Aí com um pouco, esse mês de janeiro, começa a madurar. Esse mês de junho? Julho, agosto, você começa a apanhar já. Fazer. Já tá vendo. Mas aí panha e como é que faz? Você panha, faz um negócio na roça, 2 varas que é assim compridas, e põe no andame, faz andame. Ele passa na base uns 8, 9 dias, dependendo do tipo do solo, você tem que fazer de acordo com o solo. Não pode pegar de uma banda só também não. Então seca todo só na banda. Aí você tira e destala, tira aquele talo da folha, você nunca viu folha de fumo às vezes, né? Já vi. Já viu? Tira o talo da folha e põe numa banca e vai torcendo, vai que é estranho. E aí emenda faz a corda. Aí põe um pau. E tem ali tem um negócio fincado ali, fala burro, mas fala gangorra. Gangorra toca ele para. Tem um negócio que toca, ele passa de um pau para outro aqui, ó. E larga a gangorra. Você dá a coxa ali, dá coxa no fumo. Aí ele vem, vai sair no mel, ficando preto, sai no mel. Então quer dizer que aquela expressão, eu já fiz uma entrevista com a senhora, me explicou sobre esse negócio de fumo, e então quer dizer que a expressão pau de fumo vem desse negócio de colocar o fumo no pau lá. Pau de fumo, que a gente chama um preto, pau de fumo, porque pau de fumo fica preto. Por isso que você sabe essa história, né? De preto é um pau de fumo. Porque o pau de fumo tá preto, o fumo come nela muito.
Ele fica pretinho, pretinho, da cor da sua barba aí, ó, do seu cabelo. Mas o pau primeiro fica pretinho, e fica o mel. A caminhonete mata muito inseto, muito e não mata todos os insetos. Mas conforme que o tempo usava muito que um boi tinha muito. Você viu boi? Nunca viu, você está um menino novo ainda. Naquele tempo tinha muito no cupim de boi. Não, no sol que se passasse conforme que matava a criação. Mata o boi. Então, hoje acabou aqui, também não usa mais, acabou que tudo, porque tem um capricho, né? Não vem mais aquela coisinha, aquele inseto, negócio de berne, carrapato. Carrapato não tem, mas tem até mosca de chifre agora. Aumentou muito. Mas então o fumo é bom para essas coisas. O miel de fumo. É suficiente para matar uma pessoa? Mata. A pessoa não souber fumar, se for fumar aquele trem, mata. Mas se tomar aquilo? Aí é o mel mesmo. Acaba morrer mais depressa ainda. Mais depressa. Ai. O senhor trabalhou com cana também? Trabalhei com cana. Mas e o que com cana? Moendo cana. Mas naquele tempo de engenho de cana, foi fazer só rapadura, açúcar. O senhor pneu da madeireira aguentando, queimou. No camelão caiu. Eu tirei um melado para bater, fazer a rapadura. Caiu dentro, na quente, queimou a mão, queimou o rosto. Eu sinava até hoje, cicatriz. Mas o senhor fazia açúcar? Fazia açúcar também. E é difícil para fazer açúcar de cana, assim, açúcar caseiro? Não, é um pouco difícil, viu? Ali você tem que fazer a forma. A forma é um negócio aqui, ó. Então vai ela deitada e forra com bagaço. E põe a massa do açúcar ali em cima. O açúcar está escorrendo no melado ali, ó. Ele fala na esfriadeira. Põe a esfriadeira que o melado fica pingando. E a açúcar mesmo fica por cima. O melado fica pingando por baixo. Aí quando ele está sequinho, você pega e põe na forma. A forma é aquele negócio ali já apropriado. Vamos ver assim, furado embaixo, só que põe um bagaço. E põe barro em cima. Barro preto fazer telha. Tijolo. Barro preto de argila. Põe em cima da telha ali, da sua pé. Porque assim, ó, bauladinho. Aí 2, 3, 4, 5 dias, aumentando os dias, aqui racha. Racha naquele barro, para na hora você colher o açúcar, já tirar o açúcar. E aí você dá para separar bem o açúcar dos pedaços de terra? Claro, você tira aquele pedaço de terra com o barro coladinho, aquele liguento, você tira ele aí por cima, direitinho, esse tamanho de barro, põe para lá. Aqui já não serve para o outro mais, tem que pagar um verde, um molinho. Aqui você rapa por cima, bem rapadinho, joga, faz um melado, não sei do que, para criação comigo, aqui lá, e embaixo fica branquinho, você tira aquilo lá e põe para secar. Para secar o açúcar de primeiro. Você comeu pé de açúcar, pedrona? Já comi, mas esses açúcares industriais, né? Não. O açúcar está no açúcar mascavo, esse mascavo é o açúcar de engenho que faz essa forminha pequena. Agora, eu falei para o senhor, o açúcar ele fica branquinho e cristalizado ou não? Dependendo do ponto, dependendo da terra, aí manda muito da terra, o ponto do melado e o tipo da cana também, fica branquinho, bonito, branquinho. Mas fica cristalizado? Fica, assim, não todos. Você põe aquele de cima, quando ele fica um tanto assim, mais ou menos, um meio pá mais ou menos, menos meio pá um pouco, o barro é pesado, aquele melado vai descendo em cima, fica branquinho. Aí você tira e põe num pano branco no sol, pano pequeno, assim, numa mesa, no sol, ou aí mistura o açúcar com o pano, aí, de longe veio, aí só pano tem açúcar maior, só que é branquinho. O que mais que o senhor trabalhou assim, além de fumo, de açúcar? Aliás, dessas duas, qual que o senhor mais gostava de fazer? Mexer com cana de açúcar e rapadura ou só o fumo era melhor? Viu, rapaz, naquele tempo, tinha outra coisa que eu fiz muito também de madrugada, arrancando feijão. Arrancando feijão. De madrugada? Porque estava já seco. Tinha lua. Então, você ia madrugada. A lua toda miando, a terra limpinha, você arrancava o que seco. Um dia foi. Uma hora dessa, parou de arrancar muito tempo, porque estava arrebentando. Você nunca viu isso, né? Não. Arrancar feijão, ele dá cipó, você tem que ir cortando devagarzinho, ele cedinho, ele tem assim, não está arrebentando. Quando o sol vai esquentando, vê que está muito seco, até já pode bater ele com o pau. Você mete uma vara, traz 2 cambitos, primeiro é uma vara só mesmo. Para aprender a ficar mais maneiro um pouco, traz 2 cambitos, pega num e mete outro assim, ó, batendo feijão. Então eu gostava de isso tudo, porque naquele tempo o ramo a profissão era aquela mesmo, trabalhar. Então eu achei que não tinha um mais ruim que o outro, não. Toda a vida eu fui do gado. Dá para comentar hoje com minha família. Eu era uma pessoa que trabalhei muito, mas hoje o povo, eu tenho filho e não gosto de trabalhar. Assim, mais meio devagar. Eu gostei, até hoje eu ainda gosto disso até melhorar. Hoje se o senhor chegar alguém no senhor e falar, ó, vamos fazer então aí uma rapadura, o senhor topa fazer, o senhor faria? Top, eu sei o jeito de fazer. Só que
tem que ter uma manha, tem que ter o melado de garapa, né? Você seca a garapa no tacho, até dar o ponto. Você nunca viu, né? Já vi. Já viu? Já vi. O ponto tá grosso, você joga, uns põe na água, outros joga pra cima, que a minha vida que era... Aquele negocinho tá no ponto. Você põe ali, ele já faz a rapadura. A cana, dependendo da cana também da terra. A terra tem uma terra muito úmida, não serve para fazer rapadura, não, a rapadura sai só preta. A terra boa, a terra assim de areia, a cana madurinha, uma rapadura clarinha, dura mesmo. Agora uma pergunta que eu faço para o senhor. O senhor falou de cana. Tem muitas qualidades de cana? Naquele tempo para mim existia só uma. Qual? Chama caiana. Cana caiana. Cana caiana. Conhecida essa. Hã? Conhecida essa cana. Você conheceu? Não, é uma cana conhecida, né? Mas acabou a raça dela. Então, aquele bom para chupar, você usava, uma cana, só tinha cana caiana mesmo. Aí veio uma tal Argentina, Argentina roxa, Argentina branca, mas não dava o produto que a caiana dava, não. Aí veio mudando de cana, como hoje o mundo está cheio só de cana, né? Então tem muitas canas boas de fazer. Minha filha tem uma tira de cana toda, só para tratar de criação, ela tira um leitinho. Então, as canas secam, moer para rapadura. A terra lá é boa, ele corta ela sempre madurinha. O senhor quer mudar daqui? O senhor está pegando o sol aí? Não tá? Ó, aí tá bom. Bom, aí é o seguinte. Ou seja, você quer mudar, não muda. Não, o senhor é que sabe. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. O senhor trabalhou com cana, trabalhou com feijão, tudo isso tudo em fazenda. Tudo fazenda. E na fazenda assim, o que mais que o senhor fazia? Mexia com... Cuidava de animal, caso tinha muito frango, muito porco, como é que era? Eu tinha, quando eu pedi uma propriedade, eu casei. Aí minha sogra faleceu, eu fiquei na fazenda, na sede do velho, meu filho dos pequenos. Havia criado porco de galinha, eu gostava mesmo. E eu montava a tropa também. Ah, o senhor montava a tropa? Montei tropa, já. Mas, peraí, mas o senhor... Como assim? O senhor amansava cavalo, burro? Burro eu amassei dois, só pra mim mesmo. Comprei burro bravo, amassei. Mas cavalo eu amassei vários vezes. Qual coisa é pior pra amansar? O burro ou o cavalo? Você não burro novo, é bom amassar. Também é a mesma coisa que cavalo. Burro é nada, não quer amassar. Inclusive, o senhor tem essa mamô de 2 anos atrás. Depois não adianta. Com 2 anos, já vai ter gente. Esse é duro. Esse outro, mas a gente ama. E o cavalo, como que é? Fácil de amansar? Cavalo, primeiro gostava de montar. Ele cumpre tudo, ele pulava, ele caía, não aguentava. Mas se tem a banha de quebra ele, também quebrar ele tinha liberado, ele levava liberado, não tem problema, não tem mais nada. A qual do prefeito, só que pra lá e vai dar aquela rama, ele quebra aquela banda. Foi mais outra banda, no chão. Depois não quebrar em cima, porque ele tinha medo de quebrar. Aí logo eu vou deixar ele assim. Muito quebra e faz. E aí ele fica tranquilo. Fica tranquilo. Eles são meninos que quiser, cara. Mas o senhor nunca passou nenhuma cura assim com o cavalo suando e ele... Nenhum desse seu trabalho, pro senhor, é um trabalho mais não, é complicado. Você põe uma mula, a mula para a mula me derrubou muitas vezes. Meteu o pé na cara uma vez, bateu. E ela é traiçoeira, do lado da traição, uma vez tem muito problema, mas na pegada da traição ela me jogava mesmo. E aí, o que o senhor fazia com ela? Um dia eu estava viajando à noite, não olha aquela mula estava cansada, ficou muito cansada. E deu uma coceira na perna, eu estava cansada na cozinha, e de capa, teve um capa antiga, hoje não vai dar tempo. Eu já morei um tempo em fazenda, uns 10, 15 anos atrás, ainda aqui em Mato Grosso do Sul, já tinha, meu padrasto usava muito essas capas. Mas e aí, o senhor estava de capa e aí? De capa então, eu comecei a cortar a perna, a mula viu um lobo, era de noite, então tinha bem copa, dá um rabo, agora não vou cair não, mas quero ver, não caiu, aí a mula rapando mesmo, aí eu vou soltar essa mula, eu carrego na cara da rédea. Não era mesmo, era mesmo o pé na cara, rapaz, em cima e essa furou o olho. Aí lá voltei, eu lembrei que estava o olho de coisa, não furou, não saí. Eu voltei para casa, naquela casa, no terreiro dela, vi que tinha gente acordado, aí passei e voltei para trás. Voltei a pé, fiz essa capa, as coisas que eu arrei ficou lá onde eu caí, e cheguei e chamei, rapaz, e foi, não, é uma música de um curso de ela saiu correndo lá para trás, tinha um velho chamado Menino, já tinha que falar, a mãe pergunta, aí eu chamava Sebastião, nenhum cavalo, eu pegava, e a mulher estava reagindo. O próprio estava queimado de novo. Isso no outro dia, ou no mesmo dia? Isso no outro dia. Aquela mulher começou a andar, assim, a sair da mão e ó.
bagunçou a terra todinha, rapaz. Bagunçou a terra toda. Interessante, segundo a Deus, eu não quero. Eu tirei ela do nome dela, como xixador do arreio. Aí meu pelego, eu vou deixar. Aí desceu na porta da casa, ela bota a mão, mas ficou bom dela. E já eu peguei, ela virou pra trás, ela pra trás. Ela quando ela viu, ela passou por comigo, já comigo. Aí que foi, é bonito, bom, meteu o pé na cara. Ah, mas não tinha medo mesmo. Aí peguei, aí fui na farmácia, aí eu tomar uma injeção. Isso é aí, que lugar? Aí, No Goiás. Você está numa? Pequenininho, né? Agora tá crescendo. Aí o monte tá mulando, eu falei, não tá agora, seu menino, não tem medo, não. Não tem, mulher, não é. O senhor com aquela raiva tudo que ela tinha te dado um coisa? Podia me ter pagado, não pulava. Se tivesse esperado, não pulava, não. Mulona, rapaz. Aí voltei, cheguei em casa, a minha mulher não estava, mas os pais dela, me tirando de fiar, tem mulher fazendo de fiar, né? Aí esperei, cheguei. Já falei, não, a mulher me deu uma coisa aqui, não tem nada, né? Aí, vendi essa mula, o cara comprou a mula. O senhor conseguiu pegar ela? Peguei. Como é que foi que o senhor pegar ela? Peguei. Teve que laçar, como é que foi? Não, o cara me ajudou a pegar. O cara me ajudou a pegar ela. Arriei, e eu arrei tudo bagunçado, mas não quebrou nada do arreio, não. Arriei. Lá na farmácia, eu falei, não monta a mula não, eu monto agora. Minha mulher até é filhada dele, da farmácia. Eu falei, não, sou menino. Pode ir, vou montar. Não, mas filho, vai monta. Eu não tinha medo, sabia que ele pulava. Montei, saí. Aí passou uns dias, vendi aquela mula. O cara falou, você é muito mole. Ele não faz essa mover a baunilha, você cai da mula, baunilha. Essa mula te derruba. Eu disse, vai ter um chão mal, me derruba. Aí não foi nada, um dia montou nela, ela fez, bem na porta. Ela é buceta, rapaz. E aí? Derrubou o cara, falei, não, você não cai, né? Você não cai aí, ó. Mas essa mula era de que raça na época? É o quê? Manga larga? Que tipo de raça que ela era? Você conhece de raça de burro, assim, tem uma manga larga, é um tipo de manga larga, uma mulona alta. Bonita, rapaz, ajeitada. É braba. Ela é desse tipo, assim, traiçoeira, mas nem é braba. Você pegava ela bagunçava, você pegava e montava em pelo, no pelo não fazia nada. Mas se esse mato pular, de traiçar, pulava. Derrubou 8 vezes. Derrubou 8 vezes. Mas o rosto onde ela deu coisa ficou tudo tranquilo, não aconteceu nada. Ficou meio roxo. Não dia de cor. Um dia, eu tinha pegado daqueles dias. Falei para um cara, assim, falou, ó, essa mulher tem um defeito, não pode montar, né? Tirar o chapéu, já de banho. Eu tava me tomando na perna. E tava namorando, viu? Essa moça que eu casei, a mãe do meu filho. Vou montar, fazer isso. Mas você vai cair, foi não cai. Ela, mas não deu outra. Eu já falei, levei de braço, eu pensei, olha, ó, bicho que derrubei. E o cara fez uma cruz e ficou. Onde eu caí, falei, vou montar outra vez, a moça. Não monta não, mas vou montar outra vez. Agora, no meio derruba. O cara ficou fazendo outra cruz, rapaz. Ele tá perdendo de vez essa cruz. Eu montei outra vez, passei a história e caí de novo. Aí o senhor não queria montar mais? Não segurava, põe a mão na perna, não tinha que segurar por dentro. Aí aguentei uma arada ali, aí não montei mais não. Mas era duro, rapaz, montava em qualquer cara, não tinha medo não. Mas eu ia estar velho, né, rapaz, acaba aquela fama. Tudo que já não fazia, eu fazia, nadava rio de noite, nadava à noite. Nadava à noite? Nadava de noite. Qual rio? Ali perto de Itaruã, Rio Corrente, ali, aquela região? Rio Verdinho. Ali é Tramancaçu, aqui, só que lá pra cima, pra lá, não, nadei muito. De noite? De noite. Mas pra quê? Buscar canoa do outro lado, pra ir pra festa, um pagode. Ué, mas como é? Você gostava de um pagode? Tô muito, né? Mas como é que o senhor fazia? Morava na fazenda, o rio era largo ou não? O rio ia mais ou menos, daqui lá na rua, assim, mais ou menos, é largo. Então é largo. Nadava, tranquilo, velho. Corredeira? Não tinha nada, não. Nadava naquele lugar. Meio esperto. E nunca passou nenhum susto dentro d'água? Não. Nunca deu nenhuma cãibra? Vi gente morrer na água. Eu vi um menino morreu um dia, vi um cara, esse tempo era pequeno ainda. Um cara. Como que foi? Meu irmão chegou, um casal de gente, mais 2 homens bêbados, do outro lado. O cara, a gente tava sadio. Chegou do outro lado, deitou a balsa, meu irmão foi levar. E outro do rapaz, foi levar a balsa. Você sabe o que é a balsa? Puxava um cabeçaço assim, ó. Tinha um caitia. Levou, entrou o casal, os 2 bêbados. Entrou na balsa, a cavalo. Quem puxou o cavalo, e entrou a cavalo. Ficou ali, olhando o cavalo. Ou é burro, sei lá, não é mais direito, não.
Aí Ele entrou com o cavalo dentro da balsa. Cima, montado. O certo era descer o cavalo na água. Não, o certo é apiar, puxar o cavalo, puxa, é sozinho. Ele fica segurando o cavalo dentro da balsa, Tá. De 2 a 2 só. E quando eu distância como daqui, lá no banco, assim, mais ou menos, ele falou, vamos. Aí saíram, os meninos voltaram buscar o cavalo de gente, meu irmão. Eles saíram. O cara falou assim, vamos pegar essa balsa. Largou a tropa e de um homem tudo meteu o braço. Quando o menino viu que ele vinha, parou a balsa. Aí já não deu pra pegar, mas levou a mão, não pegou mais, um agarrou no outro. Um já falou, não há milagre, mas não morre. E pôs ele pra lá, aquele que agarrou no outro, ele gastava uma espora na calça, aqui assim, ó. Lá afundou no escapar, e não morreu mais, morreu. O outro, meu irmão chegou, um outro, meu irmão estava de fora d'água, chegou e ele estava num barranco, pegou a mão dele, tirou, aí morreu um companheiro. Mas não teve a gente. Aí achou depois de 3 dias. Morre. Mas esse estava tudo bêbado. Esses 2 estavam bêbados. E aí entrou na água para brincar, para fazer graça. Graça, morreu. Diz aí, o pessoal mais antigo tem aquele ditado que diz que a água é a madrinha da gente, a gente não pode brincar, e o fogo é padrinho também, né? Não pode brincar muito com eles, porque... A água tem um ditado, viu, menino? Para aquelas que não sabem nadar, por exemplo, já sabe é dela. Ali está morrendo qualquer hora, né? É dela, ela leva mesmo. O que não sabe fica pelejando, vai devagarzinho. Então, aqui é que ele não sabe. O que já sabe é dela. Nego bagunça, eu sei nadar, vou entrar aqui no rolê, vai. E rebojo, assim, você já pegou muito, já passou por muito rebojo ou não? Aí morreu um cara, ele estava bêbado também, mas eu não vi ele morrendo, não. Não pôde de canoa, não tinha balsa, não. Canoa, sabe o que é canoa, né? Sim. As canoas de mas essa canoa de domingo tem, né? De madeira. Morreu um cara, eles mediram, falou, ó, tinha um pouso um tempo para medir o certo. Foi tá aquele rebojo, afundou aqui, e aqui ele está engaçanhado. Então vamos mergulhar. Já foi o momento que ele desse pau, eles têm de fundura? Fundura, mais ou menos. Ele está falando aqui da fundura de um coqueiro. Tem um coqueiro aqui na Praça São José. Ele deve ter aqui, um coqueiro deve ter quanto de altura? Uns 12 metros, não? É estranho alto. Viu? E aí, parou a corda, emendou 2 laços. Não deu, não, emendou uma corda na outra, e só uma pedra no pé naquele rumo, tá novo, ficou parado ali, aproveitado ali, ó. Nós descia para aquela corda. Mas de um rebojo. Mas quer ver aí lá? Você descia, eu pus um negócio na boca para ir tomando ar, soltando devagarzinho. Descia de perna para baixo. Porque assim não dava para ir não. Até chegar no fundo, porque dias de ponta estava engraçado ali. Quando ia chegar na distância, mais ou menos no meio da distância, a água jogava assim para riba. O rebojo ia a perna ia para riba. Aí você tinha que largar, eu só ia porque não tinha que descer de jeito nenhum. Eu passava 2 dias, nós pousávamos na beira do rio, e espera ali, esperando para pegar o morto. Ele aboiou sem ninguém ver, se a pessoa tomou um cochilo, então ela aboiou, desceu numa boia lá mais embaixo, à noite, acharam ele mais embaixo, engraçado no barranco. Aí deu a sepultura lá mesmo. Agora, senhor, eu pergunto para o senhor, assim, o pessoal, aí não entende nada dessas coisas, o senhor é uma pessoa muito vivida, tem conhecimento, e já brincou muito dentro d'água, para sair do rebojo, se um rebojo te pega e te puxa para baixo, que o pessoal morre muitas vezes pelo desespero, né? Afoba, fica afobado com a água, e aí morre, porque o pessoal tem mania de dizer, se o rebojo te pegar, você tem que procurar ir até o fim dele e sair por baixo, não pode tentar sair por cima. Isso é verdade? Não, não pode, não tem até o fim dele, não. Você vai ter um tanto na metade, mais ou menos, ali, mas mais um pouco, você mergulha e vai para a água forte, sai lá na frente, vai de mergulho. Sai ou nadando, sai mas por dentro da água mesmo, por baixo, você sai por baixo lá na frente. O fim dele é lá embaixo, um rebojo foi lá, por esse quase aí. Forma aquele buraco aqui, aquela boia vai, aquele rebojo é um esquisito. A água faz assim, ó. Ali é perigoso. Mas então quer dizer que se a pessoa se afogar, por exemplo, num rebojo puxar ela tem que mergulhar e sair por baixo. Ele tem que segurar, ali não fadigar, segurar, ali quando ele dá uma distância, é maneira. Ele não vai toda hora assim, toda hora não. É maneira porque você vai por dentro da água. Lá na frente você sai do rebojo. Porque o rebojo é um. Ele não vai daquele banco, não. Ele é uma área mais pequena, daquele lixeiro, mais ou menos, ó. Assim, ó. É um poço. Ali é bom, essa hora que ele é bom de pegar pintado. Jaú. Você pescou uma vez? Já pesquei, gosto de pescar. Ali pega aquele rebojo, dá aquele rebojo de poção. Aí dá um poço maior. Aí dá um poço grande ali, ali joga um jaú, tá certeza. Ali o pintado, ali o peixão de couro. O dourado não dá em rebojo.
senhor também gostava de pescar muito? Não, nunca, eu gosto mais de peixe, nunca dei. O senhor entende então da pescaria? Dourado como é que é? Ela gosta mais de corredeira. Corredeira. É. Ela não gosta de rebojo, não. Agora o peixe de cor é de rebojo. Mas fica mais no fundo. Piau, essas coisas, como que é? Piau é um poço assim, um poço mais lento. Não rebojo. Piau gosta muito de pedra? Não. Piau gosta mais de campo fora de pedra, que esse poço. Um pouco mais parado ali, né? O trato de piau é um milho, é mandioca. Você vai pegar piau, vai fazer muito chiqueiro, pegar peixe. E pegar chiqueiro? Chiqueiro. Como que é isso? Uai, você serve os peixes primeiro lá. Você está aqui, ó, estacado aqui, fincado. Fica uma frutinha boa lá, uma estaca lá, e mais uma vara de uma banda e outra aqui, assim, ó. Aí põe a madeira aqui, ó. E mais outra aqui, outra ali em cima, e fica seguro. E deixa um buraco nessa largura lá e deixa ele aberto, uma tábua. Deixa ele aberto, o peixe, tratando que o peixe costuma comer ali. Quando ele está comendo bem ali, acostumou, aí você arma. A armadilha, cai de fora. Mas depois você mais umas tiras, viu, uma mandioca na corda. Ali, lá, deixa eu puxar lá, puxa a armadilha desarma e fica lá dentro. Aí costuma pegar um peixe grande também, vai para pegar os peixinhos pequenos, e fica ali pega por eles lá também. Já pegou, já vi pegar. O senhor já viu pegar? Não, eu não vi não, mas o cara é um amigo meu que mora aqui, pegou um pintado grande, foi lá com meus peixes, mas não deu pra comer tudo, tinha muito, ficou com o rabo de fora da boca. E comeu, engolei na cabeça primeiro, né? Então, os outros tinham uns 4 lá ainda na rasura. Ele estava lá encostado no fundo lá. O outro pegou um muito grande, mas não tirou não, ele arrumou o que ele foi embora. Esse era grande mesmo, ele tinha mais ou menos, ele que a mulher me falou, a mulher viu ele. Mas o homem não gostei com o nome, ele tinha uns 10 palmos de comprimento. 10 palmos? É muito grande. Ele era muito mais. Peixe assim que o senhor viu, que o senhor chegou a ver grande, o senhor já viu? O peixe maior que eu vi, e foi lá em Jataí na feira, é pequeno. É 65 quilos. O quê? 65 quilos. Que peixe é esse? E fala pirarara, um peixe Já vi. branco, ele é ele. Pirarara. 65 quilos. Ele tinha quanto de comprimento? Bem mais de metro. Olha o senhor assim, ó. Nossa. O senhor já pensou, a gente fica pensando, um peixe desse, dá para quantas pessoas comer, né? Não, ali tem que vender pedaço, William. Ali vende um pedaço, eu quero tantos quilos. Quantos que você quer? Quer um, quer 2, tirar, a gente tem um pedaço. Agora o vendedor, se ele ganhar, não, tem que pegar na cabeça, que a cabeça depois ninguém come a cabeça. Põe um cabeção danado esquisita, né? É muito faz tirão da cabeça. É verdade. Esse é gostoso? Eu nunca fiz, não. Gostoso. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma parada, vamos para o intervalo e o senhor vai voltar para o senhor ainda contar para ele do casamento, dos filhos, dos netos, que o senhor não contou para nós ainda. Vamos lá, vamos para o intervalo, já a gente volta com muito mais aqui no Rotativo. Muito bem, nós já estamos de volta aqui no Rotativo no Ar, vamos continuar, né, o nosso bate-papo aqui com o senhor Osimo. Ele que tem muito conhecimento de muita coisa, de peixe, de fumo, de cana, de tudo quanto é coisa ele entende. Ô senhor Osimo, também tem conhecimento de água, né, de rio. Naquela época, quando o senhor já crescidinho, então já ouvia falar em Cacilândia ou não? Meu irmão saiu de Tarumã, veio para Cacilândia, mas de uma cidade, estava começando, Cacilândia. Então, sumiu meu irmão, por causa de dívida, estava devendo um pouco. Esse mora em Cuiabá, nós somos os dois vivos ainda. E um dia topei com um cara lá você sabe onde está o Olímpio? Chama Olímpio. Toda a cidade começando em Mato Grosso, em Cacilândia. Eu falei, nossa senhora, em Cacilândia? Está em Cacilândia. Eu falei, que é isso? Aí, Tarumã, mas hoje vai 10, 30 vezes aí embora no dia. Mas não fala, rapaz, está em Cacilândia, cidade perigosa, tem muito pistoleiro, o povo dizia, mas não sei se tinha mesmo. Então quer dizer que porque o pessoal fala que antigamente a lei aqui era um revólver. Mas quer dizer que a lei então... do 44, a lei do Mato Grosso que é o 44, a carabina, né? Então aqui naquele tempo já tinha... Ou matava mesmo? Diz que matava. Aí tinha o Honorão, tinha Getúlio, são pistoleiros, era pistoleiro, mas morreram todos os dois já, todos mataram. Então meu irmão veio pra cá, ficou aqui sumido, passou uns anos atrás. Aí eu vi mais o meu cunhado, a cavalo, passar na casa de um pai, um amigo meu, que tinha lá em cima da serra. Aí vamos até na Cacilândia, eu amo. O filho dele me chamou. Isso é a primeira vez que o senhor veio aqui? Primeira vez. Você viu falar uma vez que é um avião com 4 pessoas aqui na beira do córrego ali? Você falou assim, não, né? Não lembro. Mas eu estava muitos anos. Esse meu compadre, que nós veio com ele, é um dos que morreu no avião. Chamado Guilherme. Então nós viemos aqui, rapaz, e
Ele... O senhor tá com quantos anos, senhor Osimo? 81 anos e meio. 81 e meio. O senhor... Vamos lá, vamos começar a entrevista no começo. O senhor nasceu que dia, mês e ano? Nasci no dia 22 de janeiro de 1929. De 1929. O senhor nasceu em que lugar? Em cidade de Tarumã. Em 1929 já tinha Itarumã? Tinha Pimenta, antiga Pimenta. Tinha sim. Mas era uma vila ou uma cidade? Vila, nem município, era distrito. Distrito de onde? De Jataí. Jataí. Distrito de Pimenta. Pimenta, de Jataí. E como chamavam os pais do senhor? José Acidino Franco, Maria Justina de Jesus. O senhor teve muitos irmãos ou não? Somos 10 irmãos, eu conheci Sebastião, Isidório, Alberto, Inicia, Olímpio. São 2 vivos ainda só. Os falecidos. Tá, quais desses que estão vivos? Eu e o Olímpio. Só vocês dois? Só nós dois. Essa já foi. Faleceu tudo já. Bom, o senhor nasceu lá em Itarumã, na antiga Pimenta, mas por que tinha esse apelido de Pimenta? Naquele tempo usava muito, tinha muito bode, né, lá na cidade, então, sei lá, nasceu muito pimenta mesmo lá. A grama nasceu, tem um apelido de pimenta. E tem um caçu, você não conhece caçu? Água fria. Água fria. Aqui já era biscoito. Era biscoito. Mas por que biscoito? Porque lá usava muito biscoito. Lá eles mexiam fazenda, comia biscoito. Lá, e era biscoito duro ainda. Tinha nome biscoito duro. Biscoito duro? Biscoito duro. E lá mais pra frente, Itarumã era Pimenta. E a Poré? Não, é o nome só. A Poré, a nova nunca mudou o nome. Nunca mudou o nome. Sempre foi o mesmo. Então o caçu, por causa de lá tinha um coro de água muito fria. Pô, diabo de água fria essa? Qual o nome dessa vila de água fria? Água fria. Aí depois virou caçu. Virou caçu. Então, lá o senhor viveu lá em Itarumã, o senhor fazia o que lá? A família do senhor mexia com o quê? O pai mexia com fazenda. Eu tinha uma propriedadezinha. Mexia com fazenda, com roça, fábrica de fumo, de corda, moía cana. Fábrica de fumo, de corda? Você nunca viu, né? A gente já vi fumo de corda, mas a fábrica não. Eu fazia muito. O meu filho, inclusive tem um filho desse conhecido, mesmo de nome, foi vereador aqui, o Zirlei. O senhor é o pai do Zirlei? O pai do Zirlei. Bom, só tem uma filha em Tarumã e 2 aqui, 1 em Brasília. Filha e mulher e 7 machos. Como que é o nome dos filhos do senhor, tudo? Ivone Assis de Lima, Lourenço José Neto, começando os machos. Zilei Assis de Lima, Ziluara Assis de Lima, Eolito Passanufo e Assis do Madeireiro Guarantã. Alacadeca Assis de Lima, tem um lanche aqui. E Gildo Assis de Lima. A mulher Gronadade de Assis, Ana Aparecida de Assis, Velha Aparecida de Assis e Vilma Aparecida de Assis. Pois é. Aí o negócio é o seguinte, como o senhor trabalhou com fábrica de fumo também, como é que era? Difícil de fazer fumo? Uma pessoa que tem costume, não é difícil não. Lá, você planta as mudas, você cuida, tem o viveiro, você já planta aquilo lá. Depois de formado, nasce os brotinhos, tem que desbrotar aquilo, para desoiar. Para não tirar a folha da folha. Aí com pouco, esse mês de janeiro, começa a madurar. Esse mês de junho? Julho, agosto, você começa a apanhar já. Fazer. Já tá vendo. Mas aí panha e como é que faz? Você panha, faz um negócio na roça, 2 varas que é assim compridas, e põe no andame, faz andame. Ele passa na base uns 8, 9 dias, dependendo do tipo do solo, você tem que fazer de acordo com o solo. Não pode pegar numa banda só também não. Então seca todo mundo numa banda. Aí você tira e destala, tira aquele talo da folha, você nunca viu folha de fumo às vezes, né? Já vi. Já viu? Tira o talo da folha e põe numa banda e vai torcendo, vai que é estranho. E aí emenda faz a corda. Aí põe um pau. E tem ali tem um negócio fincado ali, fala burro, mas fala gangorra. Gangorra toca, ele tá. Tem um negócio que toca, ele passa de um pau para outro aqui, ó. E larga a gangorra. Você dá a coxa ali, dá coxa no fumo. Aí ele vem, vai sair no mel, ficando preto, sai no mel. Então quer dizer que aquela expressão, eu já fiz uma entrevista com a senhora e me explicou sobre esse negócio de fumo, então quer dizer que a expressão pau de fumo vem desse negócio de colocar o fumo no pau lá. Pau de fumo, que a gente chama um preto, pau de fumo, porque pau de fumo fica preto. Por isso que você sabe essa história, né? E preto é um pau de fumo. Porque o pau de fumo tá preto, o fumo come nela muito.
Ele fica pretinho, pretinho, da cor da sua barba aí, ó, do seu cabelo. Mas o pau primeiro fica pretinho, e fica o mel. A caminhada mata muito inseto, mata muito e não mata todos os insetos. Mas conforme naquele tempo usava muito que um boi, tinha muito. Você viu o boi? Nunca viu, você está um menino novo ainda. Naquele tempo tinha muito no cupim de boi. Não, no sol que se passasse o sol não quer, matava a criação. Mata o boi. Então, hoje acabou aqui, também não usa mais, acabou que tudo, porque tem um capricho, né? Não vem mais aquela coisinha, aquele inseto, negócio de berne, carrapato. Carrapato não tem, mas tem até mosca de chifre, agora aumentou muito. Mas então o fumo é bom para essas coisas, o miel e fumo. É suficiente para matar uma pessoa? Mata. A pessoa não souber fumar, se for fumar aquele trem, mata. Mas se tomar aquilo? Aí o mel mesmo. Acaba morrer mais depressa ainda. Pode depressa. Ai. O senhor trabalhou com cana também? Trabalhei com cana. Mas e o que com cana? Moendo cana. Mas naquele tempo de engenho em cana, foi fazer só rapadura, açúcar. O senhor meu da madeireira aguentando queimou. No camelão caiu. Eu tirei um melado para bater, fazer a rapadura. Caiu dentro, na quente, queimou a mão, queimou o rosto. Eu sinal até hoje, cicatriz. Mas o senhor fazia açúcar? Fazia açúcar também. E é difícil para fazer açúcar de cana, assim, açúcar caseiro? Não, é um pouco difícil, viu? Ali você tem que fazer a forma. A forma é um negócio aqui, ó. Então vai a deitada e forma com bagaço. E põe a massa do açúcar ali em cima. A açúcar está escorrendo no melado ali, ó. Ele faz a esfriadeira. Põe a esfriadeira que o melado fica pingando. E a açúcar mesmo fica por cima. O melado fica pingando por baixo. Aí quando ele está sequinho, você pega e põe na forma. A forma é aquele negócio ali já apropriado, vamos ver assim, furado embaixo, só que põe um bagaço. E põe barro em cima. Barro preto fazer telha. Tijolo, barro preto. Argila. Põe em cima da telha ali, da sua até. Porque assim, ó, bauladinho. Aí 2, 3, 4, 5 dias, aumentando os dias, aqui racha. Racha aquele barro, para na hora de você colher o açúcar, já tirar o açúcar. E aí você dá para separar bem o açúcar dos pedaços de terra? Claro, você tira aquele pedaço de terra com o barro coladinho, aquele liguento, você tira ele aí por cima, direitinho, esse tamanho de barro, põe para lá. Aqui já não serve para pôr outro mais, tem que pegar um verde, um molinho. Aqui você rapa por cima, bem rapadinho, joga, faz um melado, não sei do que, para criação comigo, aqui lá, e baixo que branquinho, você tira aquilo lá e põe para secar. Para secar o açúcar de primeiro. Você comeu pé de açúcar, pedrona? Já comi, mas esses açúcares industriais, né? Não. O açúcar está no açúcar mascavo, esse mascavo é o açúcar de engenho que faz com essa forminha pequena. Agora, falando para o senhor, o açúcar ele fica branquinho e cristalizado ou não? Dependendo do ponto, dependendo da terra, aí manda muito da terra, o ponto do melado, e o tipo da cana também, fica branquinho, bonito, branquinho. Mas fica cristalizado? Fica, assim, não todos. Você põe aquele de cima, quando ele fica um tanto assim, mais ou menos, um meio pá mais ou menos, menos meio pá um pouco, e o barro é pesado, aquele melado vai descendo em cima e fica branquinho. Aí você tira e põe num pano branco no sol, pano pequeno, assim, numa mesa, no sol, aí mistura o açúcar com o pano, aí não ele vê, aí só pano tem açúcar, mas o açúcar é branquinho. O que mais que o senhor trabalhou assim, além de fumo, de açúcar? Aliás, dessas duas, qual que o senhor mais gostava de fazer? Mexer com cana de açúcar e rapadura ou só o fumo era melhor? Viu, rapaz, naquele tempo, tinha outra coisa que eu fiz muito também de madrugada, arrancando feijão. Arrancando feijão. De madrugada? Madrugada, porque estava já seco. Tinha lua. Então, você ia madrugada. A lua toda miando, a terra limpinha. Você arrancava o que seco. Um dia foi... Uma dessa, ela parou de arrancar muito tempo, porque estava arrebentando. Você nunca viu isso, né? Não. Arrancar feijão, ele dá cipó, você tem que ir cortando devagarinho. Ele cedinho, ele tem macio, não está arrebentando. Quando o sol vai esquentando, vê que está muito seco, até já pode bater ele com pau. Você mete uma vara, até 2 cambitos. Primeiro é uma vara só mesmo. Para aprender a ficar mais maneiro um pouco, traz 2 cambitos, pega num e mete outro assim, ó, batendo o feijão. Então eu gostava de isso tudo, porque naquele tempo o ramo a profissão era aquela mesmo, trabalhar. Então eu achei que não tinha um mais ruim que o outro, não. Toda a vida eu fui do gado. Estava comentando hoje com minha família, eu era uma pessoa que trabalhei muito, mas hoje o povo, eu tenho filho e não gosto de trabalhar. Assim, mais meio devagar. Eu gostei, até hoje eu não gosto, ainda gosto, isso até melhorar. Hoje se o senhor chegar alguém no senhor e falar, ó, vamos fazer então aí uma rapadura, o senhor topa fazer, o senhor faria? Top, eu sei o jeito de fazer. Só que
tem que ter uma manha, tem que ter o melado de garapa, né? Você seca a garapa no tacho, até dar o ponto. Você nunca viu, né? Já vi. Já viu? Já vi. O ponto tá grosso, você joga, uns põe na água, outros joga pra cima, que a minha vida que era... Aquele negocinho aí tá no ponto. Você põe ali, aí já faz rapadura. A cana, dependendo da cana também da terra. A terra é muito úmida, não serve fazer rapadura, não, a rapadura sai só preta. A terra boa, a terra assim de areia, a cana madurinha, uma rapadura clarinha, dura mesmo. Agora uma pergunta que eu faço pro senhor. O senhor falou de cana. Tem muitas qualidades de cana? Naquele tempo pra mim existia só uma. Qual? Chama caiana. Cana caiana. Cana caiana. Conhecida essa. Hã? Conhecida essa cana. Você conheceu? Não, é uma cana conhecida, né? Mas acabou a raça dela. Então, aquele bom pra chupar, você usava, uma cana, só tinha cana caiana mesmo. Aí veio uma tal Argentina, Argentina roxa, Argentina branca, mas não dava o produto que a caiana dava, não. Aí veio mudando de cana, como hoje o mundo está cheio só de cana, né? Então tem muitas canas boas de fazer. Minha filha tem um monte de cana toda, só para tratar de criação, ela tira um leitinho. Então, as canas secam, moer para rapadura. A terra lá é boa, ele corta ela sempre madurinha. O senhor quer mudar daqui? O senhor está pegando o sol aí? Não tá? Ó, aí tá bom. Bom, aí é o seguinte. Ou seja, você quer mudar, não muda. Não, o senhor é que sabe. Tá bom. Vamos fazer o seguinte. O senhor trabalhou com cana, trabalhou com feijão, tudo isso tudo em fazenda. Em fazenda. E na fazenda assim, o que mais que o senhor fazia? Mexia com... Cuidava de animal, cara? Tinha muito frango, muito porco, como é que era? Eu mal tinha, quando eu pedi uma propriedade, eu casei. Aí minha sogra faleceu, eu fiquei na fazenda, na sede do velho, meu filho tudo pequeno. Ali ia cuidando de porco e galinha, eu gostava mesmo muito. E eu amansava a tropa também. Ah, o senhor amansava a tropa? Eu amansei tropa já. Mas, peraí, mas o senhor, como assim? O senhor amansava cavalo, burro? Burro amansei 2, só pra mim mesmo. Eu comprei burrinho bravo, amansei. Mas cavalo amansei várias vezes. Qual dos dois é pior pra amansar? O burro ou o cavalo? Não, burro sendo um burrinho novo é bom amansar, também é a mesma coisa do cavalo. Burro errado não presta amansar, não. Inclusive, você tem amansar burro de 2 anos pra trás. Depois não adianta. Passou 2 anos, já tá meio porque fica duro. Pescoço grosso não mais quer mais, não. E o cavalo, como que é? Fácil de amansar? É fácil. Cavalo, você... Primeiro eu gostava de montar nele, ele subiu e tudo, ele pulava, tinha hora que caía, eu aguentava. Mas se tem a banha de quebrar ele, sabia quebrar ele sendo meio errado, você pode ser errado, não tem problema, não. Você marra ele na cerca, marra quando o crescido, toca pra lá e vai dar aquele arranque, ele quebra aquela banda. Foi mais outra banda, no chão. Você pode não quebrar em cima, porque ele em cima mesmo não vai quebrar. Aí logo você manda em cima, tá macio. Muito quebra e fácil. E aí ele fica tranquilo? Fica tranquilo. Você domina ele do jeito que quiser, cara. Mas o senhor nunca passou nenhuma apura assim com o cavalo pulando e ele... Nenhum desses deu trabalho pro senhor, assim, um trabalho mais Não. É complicado? Eu parei uma mula, a mula badosa, que a mula me derrubou muitas vezes. Ela me meteu o pé na cara uma vez, matou, bateu. E ela é traiçoeira, pro lado da traição, eu aguentei muito tudo dela, mas quando ela pegava a traição, ela me jogava mesmo. E aí o que o senhor fazia com ela? Um dia, eu estava viajando à noite, com toda aquela mula, a mula estava cansada, essa mula muito cansada. E deu uma coceira na perna, eu estava de capa dada na chuvinha. De capa, você viu capa antiga? Hoje eu não viu mais aquelas capas. Eu já morei um tempo em fazenda, uns anos, há uns 10, 15 anos atrás. Ainda tinha, aqui em Mato Grosso do Sul, já tinha, meu padrasto usava muito essas capas assim. Mas e aí? O senhor estava de capa, e aí? De capa então, eu comecei a coçar a perna, a mulher viu não sei se um lobo, era de noite já. O som com o pé fez rompe, dá um roncado e agora não posso cair não, mas quero ver, não caiu, aí. A mula rapando mesmo, aí disse, falei, vou soltar essa mula, eu agarrei na cara da rédea. Eu era meio violento, agarrei na cara da rédea, meteu o pé na cara, rapaz, encheu, pum, essa me furou o olho. Aí lá soltei. Quando eu soltei, eu lembrei de tampar o olho aqui, hoje não furou, não saí. Eu voltei para casa, eu tinha passado naquela casa, no terreiro dela, vi que tinha gente acordada, aí passei e voltei para trás. Voltei a pé, tirei essa capa, as coisas que do arreio ficou lá onde eu caí, e cheguei e chamei, rapaz, e foi, não, é uma mulher que me deu um coice ali, ela saiu correndo, lá tinha um velho chamado Minguim, até tinha farmacêutico, na mãe pegou ela. Aí eu chamava Sebastião, me arruma um cavalo, eu pego a mula. E a mula estava readinha, rapaz. O campo estava queimado de novo. Isso no outro dia, ou no mesmo dia? No outro dia. Aquela mula começou a andar assim, rapaz, ensinou da mão e ó.
bagunçou atrás todinho, rapaz. Bagunçou atrás tudo. Interessante, que o derradeiro assunto dela, que eu tirei dela, do nome dela, foi um xixador do arreio. O Raimon Pelego, eu custei achar. Ela desceu na porta de uma casa, o cara falou, essa mulher machucou o dono dela aí, ó. E já veio pra pegar, ela virou pra trás, eu era pra trás dela. Ela, quando ela veio, rapaz, topou comigo, já comigo. Aí o que foi? Falei, vou no monte, meteu o pé na cara. Ah, mané, não, eu não tenho medo dessa mulher, não tenho medo não. Eu não tinha medo mesmo, não. Aí peguei, aí fui na farmácia, no farmacêutico, tomei injeção. Isso em que lugar o senhor estava? Goiás. No Goiás. Município de Tarumã. Município de Tarumã. Conheço. Pequenininho lá ainda, né? Agora tá grande. Agora tá crescendo, né? Aí o homem falou, no monte, essa mulher, não foi montar agora, seu menino, não tem medo não. Não tem, mulher, não. O senhor com aquela raiva tudo que ela tinha te dado uma coisa? Podia meter, pagar, não pulava. Se tivesse esperado, não pulava não. Mulona, rapaz. Aí voltei, cheguei em casa, a minha mulher não estava, mas os pais dela, me tirando de fiar, porque tem mulher fazendo me tirar de fiar, né? Eu esperei, cheguei. Ela falou, não, a mulher me deu uma coisa aqui, não tem nada. Né? Aí, vendi essa mula, o cara comprou a mula. O senhor conseguiu pegar ela? Peguei. Como é que foi para o senhor pegar ela? Peguei. Teve que laçar, como é que foi? Não, o cara me ajudou a pegar. O cara me ajudou a pegar ela. Arriei, e eu arrei tudo bagunçado, mas não quebrou nada o arrei, não. Arriei. Lá na farmácia, eu falei, não monta a mula não, eu monto agora. Minha mulher até é filhada dele, da farmácia. Eu falei, não, sou menino. Falei, vou montar. Não, mas filho, vai monta. Eu não tinha medo, sabia que ele pulava. Montei, saí. Aí passou uns dias, vendi aquela mula. O cara falou, você é muito mole. Você não faz essa mover a banir, você cai da mula, banir. Essa mula te derruba. Eu disse, aí tinha um garçom, chão mal, me derruba. Ah, não foi nada, não. Um dia montou nela, fez, bem na porta. Ela é bom certo, rapaz. E aí? Derrubou o cara, falei, não, você não cai, né? Você não cai aí, ó. Mas essa mula era de que raça na época? Era o quê? Manga larga? Que tipo de raça que ela era? Você conhece de raça de burro, assim? Tem uma manga larga, é um tipo de manga larga, uma mulona alta. Bonita, rapaz, ajeitada. É braba. Ela é desse tipo, assim, de traiçoeira, mas nem é braba. Você pegava ela bagunçava, você pegava e montava em pelo, no pelo não fazia nada. Mas se a sinal pular, de atravessar, pulava. Derrubou 8 vezes. Nossa. Derrubou 8 vezes. Mas o rosto onde ela deu coisa ficou tudo tranquilo, não aconteceu nada. Ficou meio rosto. Não, dia de cor. Um dia, eu tinha pegado daqueles dias. Foi pra um cara, assim, falou, ó, essa mulher tem um defeito, não pode montar, né? Tirar o chapéu, já de banho. Eu tava me tomando na perna. E tava namorando, viu? Ah, é? Essa moça que eu casei, a mãe dos meus filhos. Vou montar fazer isso. Mas você vai cair, foi não cai. Ela, mas não deu outra. Eu já levei de braço, eu pensei, olha, ó, bicho que derrubei. E o cara fez uma cruz e ficou. Onde eu caí, foi montar outra vez a moça. Não monta não, vou montar outra vez. Agora no meio derruba. O cara ficou fazendo outra cruz, rapaz. Ele tá perdendo de vez essa cruz. Eu montei outra vez, passei a história e caí de novo. Aí o senhor não queria montar mais? Não segurava, pôr a mão na perna, não tinha que segurar por dentro. Aí aguentei uma arada ali, aí não montei mais não. Mas era duro, rapaz, montava em qualquer cara, não tinha medo não. Mas hoje a gente tá velho, né, rapaz, acaba aquela fama. Sabe que eu fazia, nadava de noite, nadava à noite. Nadava à noite? Nadava de noite. Qual rio? Ali perto de Tarumã? Rio Corrente, ali, aquela região? Ali. Rio Verdinho. Ali é Tromaicaçu. Aqui, só que lá pra cima, pra lá, não, não. Nadei muito. De noite? De noite. Mas pra quê? Buscar canoa do outro lado. Pra ir pra festa, um pagode. Ué, mas como é? Você gostava de um pagode? Muito, velho. Mas como é que o senhor fazia? Morava na fazenda, o rio era largo ou não? O rio ia mais ou menos daqui lá na rua, assim, mais ou menos largo. Então é largo. Nadava, tranquilo, velho. Corredeira? Não tinha nada, não. Nadava naquele lugar. É, meio esperto. E nunca passou nenhum susto dentro d'água? Não. Nunca deu nenhuma cãibra? Vi gente morrer na água. Eu vi um menino morreu um dia, vi um cara, esse tempo era pequeno ainda. Um cara. Como que foi? Meu irmão chegou, um casal de gente, mais 2 homens bêbados, do outro lado. O cara a gente tava sadio. Chegou do outro lado, gritou a balsa, meu irmão foi levar. E outro do rapaz, foi levar a balsa. Você sabe o que é a balsa? Puxava um cabeçaço assim, ó. Tinha um caitia. Levou, entrou o casal, os 2 bêbados. Entrou na balsa a cavalo. Quem puxou o cavalo, e entrou a cavalo. Ficou ali, olhando o cavalo. Ou é burro, sei lá, não é mais direito, não. Aí
Entrou com o cavalo dentro da balsa. Em cima, montado. O certo era descer o cavalo na água. Não, o certo é apiar, puxar o cavalo puxa, é sozinho. Ele fica segurando o cavalo dentro da balsa ali, ó. Tá. De 2 a 2 só. E quando eu distância como daqui, lá no banco, assim, mais ou menos, ele falou, vamos... Aí saíram, os meninos voltaram buscar o cavalo de gente, meu irmão. Eles saíram. O cara falou assim, vamos pegar essa balsa. Largou a tropa e de um homem tudo meteu o braço. Quando o menino viu que ele vinha, parou a balsa. Aí já não deu pra pegar, mas levou a mão, não pegou mais, um já agarrou no outro. Um já falou, não é milagre, mas não morre. E pôs ele pra lá, aquele que agarrou no outro, ele gastava uma história na calça, aqui assim, ó. Lá afundou no escapar, e não morreu mais, morreu. O outro, meu irmão chegou, um outro, meu irmão estava de fora d'água, chegou e ele estava num barranco, pegou na mão e tirou, aí morreu um companheiro. Mas não teve a gente. Aí achou depois de 3 dias. Morre. Mas eles estavam tudo bêbados. Esses 2 estavam bêbados. E aí entrou na água para brincar, para fazer graça. Garcia morreu. Diz aí, o pessoal mais antigo tem aquele ditado que diz que a água é a madrinha da gente, a gente não pode brincar, e o fogo é padrinho também, né? Não pode brincar muito com eles, porque... A água tem um ditado, viu, menino? Para aquelas que não sabem nadar, por exemplo, já sabe é dela. Ali está morrendo qualquer hora, né? É dela, ela leva mesmo. O que não sabe fica pelejando, vai devagarzinho. Então aqui é que ele não sabe. O que já sabe é dela. Nego bagunça, eu sei nadar, vou entrar aqui no rolê, vai. E rebojo, assim, você já pegou muito, já passou por muito rebojo ou não? Uma vez morreu um cara, ele estava bêbado também, mas eu não vi ele morrendo, não. Não pôde canoa, não tinha balsa, não. Canoa, sabe o que é canoa, né? Sim. Canoa de pesca, mas essa canoa de dominicana, era de madeira. Morreu um cara, eles mediram, falou, ó, que tinha um pouso um tempo, mediu certo. Foi tá aquele rebojo, afundou aqui, e aqui ele está engaçanhado. Então vamos mergulhar. Já foi o momento que ele desse tal, eles têm isso, de fundura? Fundura, mais ou menos. Ele está falando aqui da fundura de um coqueiro, tem um coqueiro aqui na Praça São José, e ele deve ter aqui, um coqueiro deve ter quanto de altura? Uns 12 metros, não? É estranho alto. Viu? E aí, parou a corda, emendou 2 laços. Não deu, não, emendou uma corda na outra, e só pega um pé naquele rumo, tá novo, ficou parado, ali, aproveitado ali, ó. Na descia para aquela corda. Mas de um rebojo. Mas quer ver aí lá. Você descia, eu pus um negócio na boca para ir tomando ar, soltando devagarzinho. Descia de perna para baixo. E assim não dava para ir não. Até chegar no fundo, que eu dias quando estava engraçado ali. Quando ia chegando na distância, mais ou menos no meio da distância, a água jogava assim para riba. O rebojo já a perna ia para riba. Aí você tinha que largar, eu só ia porque não devia descer de jeito nenhum. Eu passava 2 dias, nós pousava na beira do rio, e espera ali, esperando para pegar um monte. Ele boiou sem ninguém ver, certa pessoa tomou um cochilo, então ela boiou, desceu numa boia lá mais embaixo, à noite, acharam ainda mais embaixo, engraçado no barranco. Aí deu sepultura lá mesmo. Agora, deixa eu perguntar para o senhor, assim, o pessoal, aí não entende nada dessas coisas, o senhor é uma pessoa muito vivida, tem conhecimento, e já brincou muito dentro d'água, para sair do rebojo, um rebojo te pega e te puxa para baixo, que o pessoal morre muitas vezes pelo desespero, né? Afoba, fica afobado com a água, e aí morre, porque o pessoal tem mania de dizer, se o rebojo te pegar, você tem que procurar ir até o fim dele e sair por baixo, não pode tentar sair por cima. Isso é verdade? Não, não pode, não tinha até o fim dele, não. Você vai ter um tanto na metade, mais ou menos, ali maneira mais um pouco, você mergulha e vai para a água forte, sai lá na frente, vai de mergulho. Sai ou nadando, sai mas por dentro da água mesmo, por baixo. Você sai por baixo lá na frente. O fim dele é lá embaixo, um rebojo foi lá, quase aí. Só naquele buraco aqui, aquela boia vai, aquele rebojo esquisito. A água faz assim, ó. Ali é perigoso. Mas então quer dizer que se a pessoa se afogar, por exemplo, num rebojo puxar ela tem que mergulhar e sair por baixo. Ele tem que segurar, ali não foi de gás, segurar, ali quando ele dá uma distância, é maneira, ele não vai toda hora assim, toda hora não. É maneira porque você vai por dentro da água. Lá na frente você sai do rebojo. Porque o rebojo é um... Ele não vai daquele banco, não. Ele é uma área mais pequena, daquele lixeiro, mais ou menos, ó. Assim, ó. É um poço. Ali é bom, essa hora que ele é bom de pegar pintado. Jaú. Você pescou uma vez? Já pesquei, gosto de pescar. Ali pega aquele rebojo, daquele rebojo de poção. Aí dá um poço maior. Aí dá um poço grande ali joga um jaú, tá certeza. Ali o pintado, ali o peixão de couro. O dourado não dá em rebojo.
O senhor também gostava de pescar muito? Não, nunca, eu gosto mais de peixe, mas nunca gostei. O senhor entende, então, da pescaria? Entendo. Dourado, como é que é? Ela gosta mais de corredeira. Corredeira. É, ela não gosta de rebojo, não. Agora o peixe de cor é de rebojo. Mas fica mais no fundo. Piau, essas coisas, como que é? Piau é uns poços assim, um poço mais lento. Não rebojo. Piau gosta muito de pedra. Não. Piau gosta mais de ficar fora de pedra, que esse poço. Um pouco mais parado ali, né? O trato do piau é um milho, é mandioca. Você vai para pegar piau, vai fazer muito chiqueiro pegar peixe. E pegar Chiqueiro? Chiqueiro. Como que é isso? Uai, você serve os peixes primeiro lá. Você está aqui, ó, estacado aqui, fincado. Fica a frutinha boa lá, uma estaca lá, e marra uma vara de uma banda e outra aqui, assim, ó. E põe a madeira aqui, ó. E marra outra aqui, outra ali em cima, e fica seguro. E deixa um buraco nessa largura lá e deixa ele aberto, uma tábua. Deixa ele aberto, o peixe, tratando que o peixe costuma comer ali. Quando ele está comendo bem ali, acostumou, aí você arma. A armadilha, cai de fora. Aí depois você marra uma espiga, viu, uma mandioca na corda. Ali, lá, deixa, puxa lá, puxa a armadilha, desarma e fica lá dentro. Aí costuma pegar um peixe grande também, que vai para pegar os peixinhos pequenos, e fica ali preso lá também. Já pegou, já vi pegar. O senhor já viu pegar? Não, eu não vi não, mas o cara é um amigo meu que mora aqui, pegou um pintado grande, ele foi lá comer os peixes, mas não deu pra comer tudo, tinha muito, ficou com o rabo de fora na boca. E comeu, engolei na cabeça primeiro, né? Então, os outros tinham uns 4 lá ainda na rasura. Ele estava lá encostado no fundo lá. O outro pegou um muito grande, mas não tirou não, ele arrumou o que ele foi embora. Esse era grande mesmo, ele tinha mais ou menos, ele que a mulher me falou, a mulher viu ele. Mas o homem não gostei como não, ele tinha uns 10 palmos de comprimento. 10 palmos? É muito grande. Ele era muito mais. Peixe assim que o senhor viu, o senhor chegou a ver grande, o senhor já viu? O maior que eu vi, eu falei, já está aí na feira, é pequeno. É 65 quilos. O quê? 65 quilos. Que peixe é esse? Você fala pirarara? Um peixe Já ouvi. branco, ele é ele. Pirarara. 65 quilos. Ele tinha quanto de comprimento? Bem mais de metro. Uma grossura assim, ó. Nossa. O senhor já pensou, a gente fica pensando, um peixe desse, dá para quantas pessoas comer, né? Não, ali tem que vender pedaço, William. Ali vende um pedaço, eu quero tantos quilos. Quantos que você quer? Quer 1, quer 2, quilos, a gente tem um pedaço. Agora o vendedor, se ele ganhar, não, você pegar na cabeça, que a cabeça depois ninguém come a cabeça, põe um cabeção danado esquisita, né? É muito faz tirão da cabeça. É verdade. Esse é gostoso, eu nunca fiz, não. É gostoso. Olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma parada, vamos para o intervalo e o senhor vai voltar para o senhor ainda contar para ele do casamento, dos filhos, dos netos, que o senhor não contou para nós ainda. Vamos lá, vamos para o intervalo, já a gente volta com muito mais aqui no Rotativo. Muito bem, nós já estamos de volta aqui no Rotativo no Ar, vamos continuar, né, o nosso bate-papo aqui com o senhor Ozimbo. Ele que tem muito conhecimento de muita coisa, de peixe, de fumo, de cana, de tudo quanto é coisa ele entende. Ô, senhor Ozimbo, também tem conhecimento de água, né, de rio. Naquela época, quando o senhor já é crescidinho, então já ouvia falar em Cacilândia ou não? Meu irmão saiu de Tarumã, veio para Cacilândia, mas de uma cidade, estava começando, Cacilândia. Então, sumiu meu irmão, por causa de dívida, estava devendo um pouco. Eles moram em Cuiabá, nós somos os dois vivos ainda. Eu, de um cara, topei com um cara lá você sabe onde é o Olímpio? Chama Olímpio. Toda a cidade eles começando em Mato Grosso, em Cacilândia. Falei, nossa senhora, em Cacilândia? Tá em Cacilândia. Falei, que é isso? Aí, mas hoje vai 10, 30 vezes aí embora no dia. Mas não fala, rapaz, tá no Cacilândia, cidade perigosa, tem muito pistoleiro, o povo dizia, mas não sei se tinha mesmo. Então quer dizer que porque o pessoal fala que aqui antigamente a lei aqui era o revólver. Mas quer dizer que então... do 44, a lei do Mato Grosso que é o 44, a carabina, né? Então aqui naquele tempo já tinha... Ou matava mesmo? Diz que matava. Aí tinha o Honorão, tinha Getúlio, são pistoleiros, era pistoleiro, mas morreram todos os dois já, todos mataram. Então meu irmão veio pra cá, ficou aqui sumido, passou uns anos atrás. Aí eu vi mais o meu cunhado, a cavalo, passar na casa de um amigo meu, tinha lá em cima da serra. Aí vamos até na Cacilândia, o filho dele me chamou. Isso é a primeira vez que o senhor veio aqui? Primeira vez. Você viu falar uma vez que é um avião com 4 pessoas aqui na beira do córrego ali? Você falou assim, não, né? Não lembro. Mas eu estava com muitos anos. Esse meu compadre, que nós veio com ele, é um dos que morreu no avião. Chama Guilherme. Então nós viemos aqui, rapaz, e